foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Versículo 20. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto. Somente a parte A do versículo 20, repita comigo. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto. Quero que, os irmãos podem assentar, que você bota uma fixação nisso, que o menino cresceu e habitou no deserto. Amém? Nós estamos diante de um contexto que nós vamos ter que retroceder um pouco para entender um pouco melhor aquilo que eu creio que Deus quer falar no nosso coração nesta noite, né, em relação a este personagem e a este tema, né, nós quando recebemos o tema, né, águas que curam, né, de imediato veio este contexto ao meu coração e eu continuei como faz alguns dias, né, que nós recebemos o convite da pastora e eu vim meditando e Deus confirmando esta palavra. E quando eu vejo que o Espírito Santo está confirmando, eu acredito que verdadeiramente é o que Deus quer falar conosco nesta noite, assim comigo como com cada um que aqui está. E é interessante que eu pude observar nesse período de estudo que não é qualquer água que cura. Existe uma fonte específica, ou melhor, uma única fonte. E muitas das vezes nós não estamos atentos a isso e perdemos a oportunidade, que muitas das vezes é única, de vivermos o sobrenatural com Deus. Então, esse contexto aqui, nós voltarmos um pouco no capítulo 16, vai dizer que, como os irmãos conhecem, Abraão ele tem uma promessa. Deus fez, né, uma promessa para Abraão, no capítulo 12, que dele ele faria uma grande nação. Muitos descendentes sairiam de Abraão. Porém, a esposa de Abraão, Sara, até então chamada de Sarai, ela era estéril. E passado mais de 10 anos, e nada acontecia, segundo a ótica deles, o texto vai dizer que Sarai ela tem uma ideia. Como eles tinham adquirido uma escrava, né, egípcia, que era Agar, a qual personagem que nós falamos, ela tem a ideia de entregar Agar para Abraão, para que ele pudesse, né, dormir com ela e assim gerar um filho. Por que ela tem essa ideia? Porque até então, Deus ainda não tinha falado que Sara que ia gerar um filho. Apesar que eles podiam ter entendido isso, por causa do Deus que eles serviam, que era o Deus do sobrenatural. A esterilidade de Sara não era um impedimento para Deus. Mas Deus não tinha falado literalmente que Sara que ia gerar um filho. E também eles estão incluídos num contexto onde a senhora, né, da escrava tinha todo o direito de assumir, de um filho ser verdadeiramente dela, pela lei da época deles, mesmo que a serva estivesse gerado, mas o filho seria da sua senhora. Então Sara, ela está baseada nisso, que Agar vai ter um filho, que vai ser dela pelo direito da sociedade que eles viviam, então a promessa que Deus fez para Abraão vai se cumprir. Porém, nós sabemos que não era dessa maneira que Deus iria, né, operar, né, na vida de Abraão, ou pelo menos, né, no que se trata a vinda do Messias. Então, o texto vai dizer que assim ela faz, ela entrega a sua serva para Abraão. Abraão, ele se relaciona com Agar. Agar, ela passa agora a gerar um filho em seu ventre. E aqui começa todo o distorcer da história, até chegar onde nós lemos. Porque o texto vai dizer que quando Agar, ela entende que está carregando o filho de Abraão, ela começa a desprezar a sua senhora. Ela começa a desprezar Sara. E Sara, ela, porque a serva era dela, ela era a senhora de Agar. E o texto vai dizer algo interessante, que vai usar uma palavra, que Sara, ela age severamente contra Agar. E é interessante observar que esta palavra usada no original é algo verdadeiramente agressivo. Ela parte para cima mesmo de Agar com muita agressão. E por isso Agar, no capítulo 16, ela vai fugir para o deserto. Guarde isso aqui. Agar agora vai para o deserto no capítulo 16, porque ela escolheu ir para o deserto. E aqui é o grande problema. Quando nós escolhemos ir para o deserto, ela escolhe ir para o deserto e fica diante de uma fonte, sem saber o que fazer. E o texto vai dizer, ainda no capítulo 16, que o anjo do Senhor aparece para Agar e fala para ela voltar para sua senhora e se humilhar diante de Sara. O texto vai dizer que Agar, ela ouve aquele anjo dizer, porém, ele não para aqui.
Ele vai dizer para Agar voltar para a casa de Abraão, se humilhar diante da sua senhora, mas agora Deus, o próprio Deus, vai fazer uma promessa diretamente para Agar. Deus ele vai falar para Agar que do filho dela, ele também faria uma grande nação. Entenda isso. Tem a promessa de Abraão, que Agar estava baseada, né, e Sara também, mas agora Agar ela tem a sua própria promessa. E Deus, ele é fiel para cumprir cada promessa que fez para mim e para você, independente do que o cenário está mostrando. E Agar, ela de alguma forma, ela entendeu isso, que Deus tinha uma promessa para o filho dela, e ela volta para a casa de Abraão. Porém o texto vai dizer, ou melhor, nós vamos entender que ela volta para a casa de Abraão, mas continua a mesma coisa. Ela continua sendo escrava, ela continua não tendo o direito sobre o seu próprio filho, ela continua provavelmente sendo afrontada por Sara, né, que era a esposa oficial de Abraão, porém ela tinha uma garantia. Deus tinha feito uma promessa para ela. E nós temos que entender isso aqui, é importante, por quê? Porque se você tem a certeza que foi Deus que te fez a promessa, independente dos ventos que vinham, a tempestade que vinha, você tem que se agarrar nisso. Foi Deus que me fez a promessa e Ele é fiel para cumprir, ponto final. Nós não podemos ter dúvida que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós não podemos ter dúvida que, não, Ele prometeu, mas se algo muito grande se levantar, não vai ter como acontecer, não. Entenda isso aqui, nada e ninguém é maior do que o Deus que eu e você servimos. Entendeu isso aqui? E Agar agora ela está ali na casa de Abraão, provavelmente passando a mesma circunstância, porém ela tem uma certeza: eu tenho uma promessa. O meu filho, Deus fará uma grande nação. Porém, na mente dela, ela acha que essa promessa que Deus fez para ela ainda está ligada à vida de Abraão. Por isso ela está tranquila. Ela está na sua zona de conforto, dentro da casa de Abraão. Porém, o texto vai dizer que passados 14 anos, e ela lá acreditando na promessa, que a promessa vai se cumprir na casa de Abraão, o cenário muda. Por quê? Porque Deus agora faz uma promessa diretamente, falando que Sara ia gerar um filho para Abraão, que é o Isaac, o qual nós conhecemos como filho da promessa relacionado ao Messias. Então, quando Isaac ele nasce, e passados os dias da sua amamentação, o texto vai dizer que Abraão vai dar uma festa, e naquele cenário ali agora, o irmão mais velho dele, Ismael, começa a debochar de Isaac, né? De repente até algo normal entre irmãos, né? Por algum tipo de ciúme, coisa e tal que acontece. Porém isso foi o suficiente para Sara fazer o que ela já queria. Já que agora ela tem um filho, já que agora ela não depende mais de Agar, ela agora vai pedir para Abraão, obteve essa fé na casa de Abraão e está acreditando. O Deus de Abraão vai cumprir a promessa na minha vida. Porém agora o cenário muda. Ela vai ser expulsa da casa de Abraão. Ou seja, aquilo onde ela tinha depositado a esperança dela, agora na ótica humana dela, não existe mais. Porque Deus ele vai falar para Abraão: Abraão, fica tranquilo, faça como Sara mandou, porque eu mesmo vou cuidar de Ismael e de Agar. Porém Agar, ela não sabia disso. E o texto vai dizer que Abraão ele libera ela somente com um odre de água e alguns pedaços de pão. E o texto vai dizer que ela anda errante no deserto. Por quê? Porque ela acreditou na promessa, mas não compreendeu o processo da promessa. Isso aqui é importante porque muitas das vezes nós temos que pedir, ou todas as vezes nós temos que pedir direção de Deus para nós podermos entender, compreender e viver o processo da promessa. Porque a promessa normalmente é revelada, porém o processo não. Até porque se Deus revelar o processo para mim e para você, provavelmente nós vamos desistir, vamos parar antes mesmo de querer viver a promessa. Nós vamos falar: Deus, a promessa é muito boa, mas para passar por tudo isso, eu prefiro não passar. Porque as coisas de Deus é assim, irmãos. O processo de Deus é difícil. Basta olhar para a vida de Davi, para a vida de José. José ele teve um sonho, ou seja, ele já sabia da promessa, ia governar. Porém, Deus não revelou o processo. De repente, se Deus dissesse para ele que ele ia ter que ser vendido pelos irmãos, ia ter que ser escravo, acusado inocentemente e ser preso por causa disso, de repente ele ia falar: não, Deus, deixa isso de lado, passa para outro irmão meu, que eu não quero isso. Porque o processo é difícil, Deus sabe, Deus nos conhece. Por isso ele não permite que nós conhecemos o processo. Porém, se ele fez a promessa, é porque ele sabe que eu e você somos capazes de passar pelo processo. Está entendendo isso aqui? Deus ele nunca
vai fazer uma promessa que seja impossível que eu e você venha passar pelo processo. Porém, como já foi falado aqui, o processo é eu e você que temos que passar. Deus, ele só faz o sobrenatural. O natural é eu e você que temos que fazer. Então, se ele determinou um processo e colocou para nós, é natural. Mas ele sabe a capacidade de cada um. Porque ele não dá provação nenhuma maior do que a gente pode suportar, a Bíblia vai dizer. Então ele conhece. Então se nós, ainda que o processo da promessa que Deus fez para a tua vida, o processo está sendo difícil, está sendo doloroso, parece que não foi Deus nem que falou, senão isso tudo não ia estar acontecendo por causa do cenário que está diante de você, continue acreditando na promessa. Passe pelo processo, vai em frente, com uma única certeza. A Bíblia fala que quando o processo é de Deus e o objetivo também, ele vai na frente. O ir na frente não impede que vento e tempestade se levantem. Ou melhor, seguir Jesus não impede que vento e tempestade levantem. Basta olhar para lá no Novo Testamento e tu vai ver. Jesus ele fala para os discípulos, me segue. E eles vão e entram no barco com Jesus. Quando eles estão no meio do mar, vem o vento e vem a tempestade. Mas eles não estão seguindo Jesus? Não foi Jesus que pediu para eles seguir eles? E por que veio o vento e tempestade? Porque isso, nós todos estamos sujeitos. Mas a diferença é que quem tem Jesus dentro do barco, tem aquele que tem todo o poder e toda a autoridade sobre o vento e sobre a tempestade. Então nós temos que ter essa certeza no processo. Primeira certeza, como nós falamos, a certeza da promessa, se foi Deus que fez. E segunda certeza, se o processo é permissível de Deus, eu sou capaz de suportar. Amém?